Eu me chamo Walter, nem eu não me lembro que chamo Walter, apelido Celito, trabalhei no SIC 57 anos. As madres do colégio me chamaram para trabalhar, para dar treino lá. Do treino eu passei para aula, de aula eu passei para Rosário, casando com a Rosário, educação física. Flamenguista, chegava todo dia no colégio todo simpático, aquele cabelo grisalho e sempre com o chaveirinho, o tempo inteiro com o chaveiro, uma penca de chave que ele trazia das portas da escola rodando, né? Quando a gente estava na sala de professores, a gente sabia que ele estava se aproximando, porque ele andava com um chaveiro, com um monte de chave, mas era um chaveiro que devia ter umas 30 chaves, 40 chaves, e ele vinha, e aquele chaveiro vinha fazendo aquele barulho de chave com chave, e falava, Celito está chegando. E ele sempre sorrindo, sempre com aquela força para poder trabalhar com os meninos nos esportes em geral que ele trabalhava, né? Então o Celito marcou uma época maravilhosa aqui do SIC. Ele tem a história de vida dele, é muito bonito, porque é o SIC mesmo, tudo. Tudo aconteceu aqui, os filhos, os netos, a esposa, pensa, tudo no trabalho, né? Ele já era aluno de 19 anos, ela com 5 anos, e aí depois eles vieram casar. E outra coisa que ele contava assim, que quando ele contava, ele enchia o olho brilhava. Ele falava assim, gente, a Rosária casou comigo com 16 e eu casei com 14, a mais. Era muito engraçado, ele contava isso sempre, isso assim, eu não vou esquecer nunca, né, dele. Me emocionou muito com o dia que eu te falei que nós casamos, quando nós entramos no colégio, as filhas tudo lá na capete. Nós entramos os dois como se estava entrando para o altar para casar. Falei, gente, isso aqui é a minha vida. Com o menino eu bagunçava aqui, casei com uma aluna daqui. Trabalhamos os dois aqui a vida inteira. Então, as coisas que marcam, né, Zé? Eu lembro, mesmo aposentado, ele vinha com a tia Rô e sentava justo na hora do café. Ele sentava ali para tomar um cafezinho e ficar com a gente. E os casos os casos que ele contava eram grandes. A gente já tinha que voltar a trabalhar, mas ele puxava pelo braço, continuava e a tia Rô apressando ele. Quando nós fazíamos os almoços no dia de Imaculada, um grupo de ex-alunas se reunia e cada uma trazia um prato para almoçar com as irmãs. E ele e a Rosária faziam parte do grupo. E aí eu comecei a perceber uma coisa, a gente trazia, separava quem trazia o quê, e na hora do almoço tinha refrigerante na mesa para todo mundo, os padres eram convidados. Mas aí tinha uma latinha de cerveja na mesa em um lugar. Só uma pessoa tinha direito a beber uma cervejinha. E era ele. A cerveja dele ficava ali reservada, até o lugar na mesa era marcado. A gente foi para os jogos em São Paulo e o handebol feminino existia uma grande rivalidade entre São Paulo e SIC de Passos. E a gente começou perdendo o jogo e estava muito tenso o jogo e o juiz tomou algumas atitudes que prejudicaram o nosso time. E o Celito, no auge ali, no calor do jogo ali, ele começou a reclamar muito com o juiz e foram algumas marcações injustas contra o nosso time e o juiz expulsou o Celito da quadra. E a gente perdendo e o Celito expulso e ele saiu com os olhos cheios de lágrimas da quadra e saiu da quadra, a gente jogou sem técnico. E nisso criou um sentimento de a gente precisa ganhar esse jogo. E acho que todo mundo deu sangue, deu o melhor, a gente conseguiu virar esse jogo. Por 1 ou 2 gols diferentes, foi bem pouco, né? Já tem quase 30 anos isso. E foi uma alegria enorme. E quando o jogo acabou e a gente tinha ganhado, foi uma explosão e todos os atletas, né, do SIC de Passos juntaram, pegaram o Celito lá de fora da quadra, colocaram ele no ombro, entraram com ele chorando na quadra e todo mundo gritando o nome dele. Foi talvez o momento mais emocionante assim, de todos esses anos. Era a única aula que a gente não faltava, podia estar doente, podia estar com febre,
já estar passando mal, que estava a turma inteira aqui e todo mundo querendo participar, porque o Celito era uma pessoa muito carismática, ele conseguia reunir coisas de um professor que a gente almeja como professor também. Ele conseguia reunir no sábado de manhã 50, 60 pré-adolescentes. Não existia uma sanção e não existia uma recompensa. Ele fazia tudo isso com base no exemplo, com base em propósitos. Celito era uma pessoa que, com os alunos, ele tinha uma autoridade que era inexplicável e fazia isso com amor. Então eu me lembro que às vezes em algum conselho de classe a gente falava assim, tal aluno tá assim, assim, ele falava assim, ele tá passando por isso, isso e isso. Porque os meninos tinham aquela liberdade de chegar nele e falar as coisas, ele acolhia. Então era um educador que educava realmente com muito amor. E ele convivia tanto com a gente, jovens, que ele sempre teve a cabeça muito jovem, né? Eu acho que isso era um prazer para ele muito grande, né? A gente percebe a cada fala de cada ex-aluno, de cada gente que passou pelo Celito, o tanto que cresceu, né, como pessoa, como ser humano. Então não era só o legado do esporte que ele deixou, era um ensinamento de vida também. O Celito é um ícone para nós da educação física. Todos os alunos gostavam dele, todos. Uma pessoa que merecia todos os elogios e ele ficava sem graça, nossa. Ele não sabia para onde ele olhava, ele não sabia onde colocar a mão. Então não podia elogiar ele em público, porque ele ficava totalmente desconcertado. E se ele estivesse aqui hoje para receber essa homenagem, com certeza ele não ia saber se ele colocava a mão no bolso, se ele cruzava a mão, para quem ele olhava, ia ficar vermelhinho, porque ele tinha essa dificuldade, ele não gostava, então não podia elogiá-lo muito em público, não. E acho que a melhor jeito de definir o Celito para mim é a gentileza. A gentileza que ele sempre passou para a gente e a segurança que ele passava para a gente e para as nossas famílias no sentido das competições. E assim, se hoje eu sou uma amante do esporte, eu devo isso muito ao Celito, né? Porque ele sempre ensinou com muito carinho, muito amor e muita competência. O Celito foi aquele pai, né? Ele tinha esse lado paternal e ele era muito especial. Ele tinha um jeito de ser especial com todo aluno, ele era carinhoso, afetuoso, isso era o diferencial dele. O Celito foi um apaixonado pela sua profissão, principalmente pelo voleibol. O Celito, por mais que eu tente falar do Celito em palavras, eu não vou ser justa. Celito foi um grande homem, um grande professor e deixou só coisas boas para nós. Um dos colegas que faz a gente ter orgulho de ter trabalhado junto com ele. Eu fiquei, professor, eu achava aquilo, gostava, não só por causa de me chamar de professor, mas eu gostei da profissão, do que eu estava vendo. Foi importante. Importante demais. E partir para uma coisa, tendo muita amizade com os alunos. Eu acho que isso é fundamental, né? Você não pode exigir muito do aluno, não pode chamar atenção dando bronca. Eu nunca dei bronca com o aluno chamando atenção. Acho que ajudava você um ambiente bom para você, né? Fui tocando e fiquei esse tempão.